Ok, obrigada. Então, continuando. Agora é a parte 3, item 33, doutor Cleberson. O item 33 é em nome do recorrente Celso Eduardo Lopes de Oliveira. Caso de lançamento de ITR, a decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente. Nesse processo, nós temos o exercício 2009, referente à fazenda Lavas do Papa Farinha, município de Sabará, Minas Gerais. Área total, 453 hectares. A notificação fiscal, ela diz respeito somente ao arbitramento do VTN, o valor da terra nua que não foi comprovado por meio de laudo de avaliação de acordo em conformidade com as normas da ABNT. Então, o valor de 111,70 hectares declarado, a fiscalização lançou R$ 1.000 o hectare. Intimado da decisão de primeira instância, o recorrente, então, alega que o lançamento está comprometido pela ilegalidade e excesso de exação, tendo em vista que a autoridade fiscal tomou como referência os valores do sítio para o município de Belo Horizonte, ao passo que o imóvel rural está localizado em Sabará, historicamente o município com o menor preço de mercado de terras. Não há que se falar em preclusão para apresentação de documentação comprobatória da existência de áreas não tributáveis. Deste modo, privilegia-se a busca pela verdade material no processo administrativo fiscal. Segundo o laudo carreado ao processo administrativo, o imóvel possui reserva legal de 115,70 hectares, área de preservação permanente de 49,71 hectares e uma área localizada fora dessas duas anteriores de vegetação nativa, com 156,44 hectares. O laudo de avaliação, subscrito por engenheiro florestal, é hábil e idôneo para comprovar as características ambientais do imóvel e o preço de mercado da terra nua. Esse é o relatório, eu conheço do recurso. Quanto à preliminar, que o lançamento apresentaria vícios, eu digo que, por que teria esse vício, só ressaltando as razões do recorrente. Ele é que a fiscalização teria utilizado o VTN de R$ 16.072,96 por hectare, que é um valor da terra nua relativo ao município de Belo Horizonte nesse processo. E isso demonstraria que não haveria correlação entre a notificação e o imóvel de propriedade do contribuinte. Digo que está equivocado esse entendimento do recorrente, por quê? Porque, tendo em vista a subavaliação do preço das terras, a autoridade fiscal procedeu o arbitramento com base nos valores fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura para o município de Sabará, onde se localiza o imóvel rural. Adotou-se o valor de R$ 1.000 por hectare, que corresponde ao menor valor por aptidão agrícola, no caso, campos. Aí eu cito as folhas, extraído do sítio. Com relação ao exercício de 2009, enquanto o VTN médio declarado pelos contribuintes foi de R$ 4.000, 4.100 aproximadamente, o recorrente informou apenas 111,70 hectares por hectare, R$ 111,70 por hectare. A acentuada discrepância entre os valores é indicativa de possível subavaliação do preço das terras e, por isso, justificou o arbitramento. Então, nesse contexto que não houve a utilização do VTN do município de Belo Horizonte, ao menos nesse processo, eu rejeito a preliminar de nulidade. No mérito, o contribuinte ele não declarou, originalmente, a existência de área de preservação permanente, área de reserva legal ou área coberta por florestas nativas, ou qualquer outra não tributável.
Na distribuição da área do imóvel rural, consta uma área aproveitável exatamente igual à área total do imóvel, ou seja, 453 hectares seriam áreas aproveitáveis para a atividade rural. Com recurso voluntário, foi juntado aos autos o laudo de avaliação, subscrito por engenheiro florestal, elaborado a partir de uma vistoria realizada no ano de 2015. Nós estamos aqui, se recordem, 2009. O laudo atesta que 84,29% da propriedade são constituídos de área de interesse ambiental, dentro daquela distribuição que eu citei no relatório. Pois bem, aí então eu analisando esse pedido de retificação, eu cito o artigo 147, parágrafo 1º do CTN, aplicado por analogia ao lançamento por homologação, que determina que essa revisão por iniciativa do contribuinte para incluir área de interesse ambiental, ela só seria possível, e com a finalidade de reduzir os tributos, ela só seria possível, admissível, mediante comprovação do erro e antes notificado o lançamento. No termo de intimação, foi concedida a oportunidade de apresentação de toda a documentação comprobatória da distribuição das áreas no imóvel. Ocorre que o contribuinte permaneceu inerte. Após a notificação, no âmbito do contencioso, é inviável a pretensão do contribuinte reduzir a área tributável do imóvel rural, mediante acréscimo de áreas ambientais. A propósito, o pedido transborda do limite do litígio instaurado com a notificação, resultado da revisão da declaração entregue pelo contribuinte, visto que o procedimento fiscal alterou tão somente o VTN declarado. Em verdade, o recorrente inova no apelo recursal, pois na impugnação apenas fez referência à área de reserva legal, sem juntar aos autos, contudo, naquela oportunidade, documentação técnica capaz de comprovar a sua localização, tamanho e características da reserva legal. Esclareço também que não foi anexado cópia integral da matrícula do imóvel rural com a respectiva averbação cartorária. Então, aqui, resumindo, não foi declarado nenhuma área ambiental, de interesse ambiental, não foi questionado isso perante a fiscalização, na impugnação foi apresentado apenas foi solicitado o deferimento de uma área de reserva legal, embora sem a documentação comprobatória, e agora, nessa fase do recurso voluntário, ele acrescenta, além da reserva legal, outras áreas com base em um laudo de 2015. Quanto ao VTN arbitrado pela fiscalização, o contribuinte, então, apresentou, na impugnação, um laudo assinado por engenheiro, esse de 2008, na impugnação. E a vistoria era também contemporânea, no mês de dezembro de 2008. A decisão de piso, com acerto, ela ponderou que o documento é demais sucinto, esse de 2008, dotado de características de parecer técnico, não satisfazendo os procedimentos gerais para os serviços técnicos de avaliação de imóveis de acordo com a NBR 14653. Então, eu analiso esse laudo. O laudo registra que a avaliação do imóvel rural tomou como parâmetro a realização de pesquisas em imobiliárias, órgãos de assistência técnica e extensão rural e entidades públicas, de modo a verificar o valor das transações efetivadas nos últimos meses na região onde se localizava a propriedade. Alegando condições desfavoráveis das terras para a exploração da atividade rural, que, então, depreciam o valor do mercado, o engenheiro, nesse laudo de 2008, concluiu que o valor da terra nua por hectare seria de R$ 400. Acontece que o documento não discrimina o conjunto de dados de mercado empregado no processo avaliatório, com especificação das transações, ofertas e opiniões sobre os imóveis, contemporâneas à data de referência da avaliação, acompanhado sempre das informações necessárias para permitir a comparação com o bem avaliando. Em outras palavras, o laudo de avaliação de 2008 é omisso quanto às características dos imóveis que compõem a amostra representativa de dados do mercado. Tampouco identifica as variáveis utilizadas para a formação do preço de R$ 400 por hectare. Não há transparência na divulgação, nem em relação ao tratamento dos dados coletados, ausente a memória de cálculo para validar o valor da terra nua.
Por sua vez, em relação ao laudo mais recente, de 2015, esse apontou um VTN de R$ 900 por hectare. Todavia, o valor nem mesmo está baseado em aplicação da metodologia de avaliação específica por uma rural. Com efeito, esse VTN de R$ 900 por hectare, ele refere-se a dados do CIPT para o exercício de 2007 no município de Sabará, considerando o menor valor para a aptidão agrícola, obtido em outro processo administrativo, ou seja, o laudo, ele pegou do mesmo contribuinte em relação a um outro exercício, o valor do CIPT arbitrado e disse que esse estaria bem para esse ano aqui também. No presente processo, além dessa forma de aferição, no presente processo a autoridade fiscal utilizou o mesmo critério para a aferição do VTN, extraído do CIPT também, só que para o ano do fato gerador do imposto aqui, que é 2009. Em suma, na falta de apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a BNT, que demonstra as condições particulares das terras, para comprovar o valor fundiário menor do imóvel, a preço de mercado na data do fato gerador do imposto, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização. Então, eu conheço do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito, nego o provimento. Esse é o voto, presidente. Eu nem sabia que Belo Horizonte tinha área rural. E eu acredito que não, porque ela esbarra em todos os outros municípios. Estou falando isso porque é estranho falar o VTN de TR, né, para falar que usou o valor de Belo Horizonte. Bem, os demais, tem alguma pergunta? Não? Então votamos. Matheus. Acompanhe. 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 André? André? Então, item 33, unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento ao recurso, igual ao 33 é o item 34, certo? O próximo, 35. Item 35. O recorrente é Norberto de Andrade. Exercício 2005. Bom, é um recurso em face da decisão que considerou o lançamento procedente em parte, já que é uma decisão mais antiga, referente a um auto de infração na época, 2005, já mencionei, relativa à fazenda Tremendal, localizado também no estado de Minas Gerais, só que agora no município de Ibiraci. Área total do imóvel, 652,7 hectares. Após regular a intimação, o contribuinte, então, deixou de comprovar a área total de pastagem declarada, que era 447,1 hectares. Com a documentação que foi apresentada à fiscalização, a fiscalização reconheceu 311,4 hectares como área de pastagem comprovada. Então, a glosa foi só da diferença. Além disso, o agente fiscal ele alterou o valor do VTN, adotando, nesse caso, o laudo de avaliação do imóvel apresentado pelo contribuinte, naquela ocasião. Então, o declarado tinha sido 608,29 centavos por hectare, e o contribuinte apresentou um laudo, e a fiscalização adotou, então, 3.379,57 centavos por hectare para o valor da terra nua. O recurso voluntário, o contribuinte apresenta os seguintes argumentos para a reforma da decisão de primeira instância. O laudo de avaliação comprova a existência de uma área de preservação permanente de 118 hectares. É equivocado o critério do laudo para estimar o VTN do ano de 2005, a partir da utilização de índices de deflação
aplicado sobre o valor avaliado para o mês de janeiro de 2009. O laudo foi feito em 2009. Na medida em que a metodologia não é capaz de retratar a situação real de mercado do imóvel rural à época dos fatos. E o último argumento, para efeito do preço de mercado das terras para o ano de 2005, deve-se empregar como parâmetro os valores para a tributação do ITBI, divulgados pelo município de localização do imóvel, ou seja, Ibiraci. Esse é o relatório, eu conheço o recurso voluntário e passo ao exame de mérito, dizendo que a área de preservação permanente não foi declarada pelo recorrente, nem pelo contribuinte à época. Com base no laudo apresentado à fiscalização, afirma a existência de 118 hectares de área de interesse ambiental. Ele reclama ainda que o laudo apresentado foi considerado pela autoridade fiscal para fins de VTN, conforme eu mencionei. Porém, não foi aceito para excluir da tributação a área de preservação permanente de 118 hectares. Ao examinar o pleito do contribuinte, o acordo de primeira instância não acolheu o pedido para retificação da declaração, por entender que a documentação não fazia prova segura da existência da área de preservação permanente, e nem havia comprovação do protocolo tempestivo do ADA junto ao IBAMA. Pois bem, o laudo apostado ao processo administrativo está subscrito por 2 engenheiros e elaborado em 2009, acompanhado de ART. No presente caso, o documento foi elaborado com a finalidade específica de estimar o valor da terra nua do imóvel rural para o exercício de 2005, em decorrência da intimação da autoridade fiscal. Para efeito de exclusão da tributação, é ônus do declarante comprovar a existência das áreas de preservação permanente, enquadradas nas hipóteses do Código Florestal, com identificação da sua localização e dimensão, por meio de um laudo técnico, ambiental, assinado por profissional habilitado, acompanhado de RT, ou, eventualmente, conforme até a doutora Andréa já ressaltou hoje à tarde, pode ter também uma área ambiental considerada pela lei em razão das suas características de localização, que seria agora por um ato do poder público que declara, então, essa parte do imóvel como área de interesse ambiental. Mas tudo de acordo com o Código Florestal. É ineficaz o laudo para atestar o enquadramento da parte do imóvel rural como área de preservação permanente nos termos da legislação, cujos dispositivos delimitam a localização, a destinação das florestas e demais formas de vegetação natural consideradas de preservação permanente. Com efeito, o laudo de avaliação estimou a capacidade do uso da terra do imóvel rural, considerando a vistoria realizada no ano de 2009, indicando uma área de 118 hectares como terras impróprias para cultura, pastagem ou reflorestamento, podendo servir como abrigo da fauna silvestre, ambiente para recreação ou para fins de armazenamento de água. Classificado, então, o solo na classe 8. Em momento algum, o laudo caracteriza expressamente a área como de preservação permanente, até porque não constitui objeto do trabalho contratado. É verdade que a classe 8 compreende solos não aproveitáveis para atividade rural, porém, tal classificação não é equivalente, em qualquer caso, à delimitação contida no Código Florestal para as áreas de preservação permanente. Na ausência de laudo técnico específico do imóvel rural, destinado ao enquadramento de parte das terras como área de preservação permanente, de acordo com o Código Florestal, é inviável acolher o pedido do recorrente para exclusão da área tributável. Então, em suma, aqui, eu entendo que o laudo ele não é prova eficaz para classificar 118 hectares como área de preservação permanente. Ele classifica como uma área não aproveitável para atividade rural, mas não é sinônimo, no meu entender, de área de preservação permanente. Precisaria ser mais específico o laudo, esse laudo ambiental. Quanto ao VTN, a fiscalização utilizou os dados do laudo de avaliação, conforme eu já tinha dito, apresentado pelo próprio contribuinte lá no momento da revisão.
E esse laudo ele foi realizado por profissionais, foi elaborado por profissionais qualificados, ele utilizou um método comparativo direto de dados de mercado, com tratamento por fatores, especificando o grau 2 de fundamentação e precisão. Eu não cheguei a fazer uma conferência, mas é isso que diz o laudo. Né? Não cheguei a fazer a conferência, pois para minha decisão não é necessária essa análise. O recorrente reforça os argumentos da sua impugnação, no qual assevera que o VTN calculado no laudo está fora dos padrões reais do preço de terras no município, para o ano de 2005. Sobretudo, pelo inadequado critério do avaliador para obter o preço da terra na data do fato gerador, a partir da retroação de valores de 2009, utilizando o índice de inflação oficial. Intimado da fiscalização, o contribuinte contratou os serviços profissionais para a elaboração do laudo. Finalizada a tarefa, o documento foi devidamente entregue à autoridade fiscal. O laudo de avaliação carregado aos autos é válido como prova técnica, de sorte que não é lícito questioná-lo pelo só fato, do resultado desfavorável à pretensão do interessado. A contestação deve ser acompanhada de argumentos consistentes, apoiados em documentação idônea, que torne imprestável o documento para o fim que se destina. Para efeito de demonstrar os preços das terras, o recorrente fez alusão, então, à existência de valores para a tributação do ITBI, divulgados pelo município, para o mês de setembro de 2005. Entretanto, cuida-se em valores mínimos de referência que não expressam as particularidades da propriedade rural, tais como tamanho, localização, vias de acesso, recursos naturais, aptidão agrícola, capacidade de uso do solo, entre outros fatores que interferem de maneira significativa no preço de alienação. A pauta mínima do TBI é usada apenas quando dá ausência de informações específicas sobre o preço de mercado da terra nua, por razões de praticabilidade, para suprir deficiências probatórias. Para contestar o laudo de avaliação apresentado à fiscalização, o contribuinte não tomou a iniciativa de produzir um outro laudo ou uma prova técnica da valorização imobiliária no período de 2005 a 2009 para as terras localizadas no município de Iraci, exatamente para poder questionar que a utilização dos índices oficiais de deflação seria um critério inadequado pela valorização das terras numa localidade específica. Ou desvalorização, se pensarmos ao contrário. Além disso, também o recorrente não providenciou a elaboração de um laudo técnico, do laudo de avaliação em conformidade com a ABNT, para contrapor seu primeiro, que demonstra, então, as condições particulares das terras em relação a um valor fundiário menor. A propósito, os dados do laudo de avaliação apresentado, assim como da pauta mínima do ITBI, indicam claramente que houve uma subavaliação do VTN declarado, que foi apenas de R$ 600 por hectare, justificando a conduta fiscal de reavaliar o preço. Nesse cenário, então, não cabe alterar o VTN atribuído pela fiscalização. Extraído, nesse caso, de um laudo fornecido pelo contribuinte durante o procedimento fiscal. Então, eu conheço o recurso e nego o provimento. Esse é o voto. Perguntas? Não? Então, votamos. Matheus. Acompanhe, presidente. Pinheiro. Acompanhe. Aide. Acompanhe. Rodrigo. André. Acompanhe. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Como eu solicitei, vamos fazer um intervalo aí de 10 a 15 minutos. Vamos encerrar a gravação, Ana. E já parei aqui.